TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo. Sob tensão está a República Brasileira. Os conflitos entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo são de uma gravidade que não encontra precedente nos últimos 30 anos de democracia. O pior é que aqueles que deviam ser os primeiros preocupados e responsáveis por dissipar tais conflitos estão acendendo o estupim. Refiro-me primeiro, pela ordem, o presidente Bolsonaro, com suas críticas ácidas, irônicas e até, de certa forma, depreciativas contra o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, e, do outro lado, a reação do deputado Rodrigo Maia, que certamente, escudado no poder que detém e na importância para a democracia e para o governo, não deixa por menos. A semana que passou foi de bombeiros de todas as partes. Basta dizer que o Ministério da Educação, por exemplo, até hoje, vive em um conflito permanente, já tendo demitido pelo menos 12 das principais peças para tocar a educação brasileira. Não é preciso dizer mais nada de quão tumultuado está o atual governo. É para discutirmos estes e outros aspectos do governo do presidente Bolsonaro e da República Brasileira que estamos iniciando mais uma edição do programa Observatório pela TV Fortaleza, canal 6 da Multiplay e 61.4 digital. E para debatermos estes assuntos, também um assunto atinente ao Poder Judiciário, nós temos hoje as participações dos nossos professores debatedores. O sociólogo Clésio Arruda, que nos ajuda aqui a debater todos esses problemas, o advogado e presidente da Academia Cearense de Literatura e Jornalismo, o professor Reginaldo Vasconcelos, e o também professor, cientista político, Francisco Moreira, que integra também a nossa equipe. Eu sou Arnaldo Santos, peço a você apenas um minuto para um rápido intervalo e já voltamos com mais uma edição do programa Observatório. A Câmara Municipal de Fortaleza não para de trabalhar pela população da nossa cidade. E para que você fique sempre por dentro do nosso dia a dia, temos vários canais de comunicação. Confira o que acontece na Câmara pelo site e pelas nossas redes sociais, como Facebook, Instagram, YouTube, TV Fortaleza e Rádio Fortaleza. Acesse, comente, assista, participe. A casa é sua também. Câmara e você, juntos construindo uma Fortaleza melhor. Estamos de volta com o primeiro bloco do programa Observatório pela TV Fortaleza, canal 6 da Multiplay. Para você, assinante que ligou agora, o programa recebe hoje as participações dos nossos debatedores, professores Clésio Arruda, Reginaldo Vasconcelos e Francisco Moreira, e vamos discutir aqui também um pouco da crise, essa de ordem moral no Poder Judiciário. A crise não está apenas no Executivo e no Legislativo, temos também no Poder Judiciário. A propósito, eu quero até chamar aqui atenção para uma matéria que circulou essa semana, eu vou botar aqui no nosso vídeo, para a gente ver, está aqui, ó. Em vídeo, ao lado de sertanejo, desembargador nomina juízas e diz, nós vamos aí vocês. É assim que está escrito aqui. Eu vou pedir agora para que nós mostremos o vídeo para que os senhores possam ter a dimensão da falta de tudo desse desembargador. Vamos ver o vídeo. Tá gravando já? Tá. Ô, Aline, Mônica, Patrícia, Ângela, Karen, minhas amigas juízes. Se eu esqueci de alguém, eu queria apresentar aqui para vocês meu amigo Caiobá, também conhecido como Leonardo, que quer mandar um abraço para vocês. E Aline, um grande beijo para você aí, doutora. Um beijo para todas as suas amigas aí, as juízas aí da... Nós vamos aí vocês. Vamos. Ele segura e eu... Fala aí, suas queridas. Prazer te conhecer. O que dizer de uma postura como essa? Com essa colocação, esse desembargador, que pertence ao Tribunal de Santa Catarina, ele atinge a todas as mulheres
no mundo inteiro, não são só as mulheres brasileiras, não. Ele atenta contra a honra das mulheres em todo o mundo. Atenta contra a honra, agride a instituição a que pertence, pela qual devia zelar, que é o Poder Judiciário. E olha, já está num grau superior, é desembargador de um Estado, e um Estado culturalmente e politicamente bastante evoluído, que é o Estado de Santa Catarina, né? Ele atenta contra, vamos aqui no lugar comum, a moral e os bons costumes tão defendidos atualmente pelo atual presidente da República, mas que também não parece ter lá muito zelo, né, por essas coisas. Já deu também as suas escorregadas. O que se espera é que o Conselho Nacional de Justiça tome as devidas providências, porque é preciso o mínimo de ética para que se pertença a um poder tão importante como é o Poder Judiciário. Professor Reginaldo Vasconcelos, aqui você como homem do direito, eu gostaria de ouvi-lo. Arnaldo, é inacreditável o que aconteceu aí. Se a gente não estivesse vendo o vídeo, né, não tivesse essa demonstração, e que não se pode negar, é impressionante como é que um magistrado, né, perde o decoro, né, não respeita a liturgia do cargo dele e faz um comentário grosseiro desse. E notem, ele não só agrediu as juízas, como ele deu ideia de uma agressão maior física, que ele disse, você segura, né? Ele esboçou ali um estupro, inclusive. Quer dizer, que brincadeira sem graça, que loucura é essa? Nem articular a palavra juízas, articular aí o feminino, vocês que são juiz, eu duvido até que um sujeito desse possa ter sido um juiz e ser um desembargador, porque ele precisa ter passado pela carreira, né? E deixou até o artista desconcertado, porque ele não esperava aquilo, né? O artista fez a saudação, doutoras e tal, aí ele saiu com aquela, e o sujeito está ali na... Essa coisa da mídia está um perigo, né, Arnaldo? Eu um dia desse, até aqui na Câmara, estava vendo uma solenidade e um desembargador aqui do Tribunal de Justiça do Ceará, que é meu amigo, ia fazer uma foto e outras pessoas se agregaram, ele saiu da foto. Porque vai que um daqueles indivíduos é um bandido e ele não sabe e sai na mídia ao lado dele. Então, hoje em dia, a gente não tem mais privacidade e está desse jeito. O sujeito diz uma maluquice dessa e isso cai na... Pois é, e você falou aí do que pode ocorrer, do risco a que estamos expostos. No caso dele foi o contrário, foi deliberado, ele perguntou ainda, já está gravando? Foi. Ou seja, ele tinha a intenção mesmo de fazer o que fez, né? Que só agrava ainda. Né? Porque uma coisa, Arnaldo, é a falta de você perder a sua intimidade nas coisas banais. Agora, quando você dá uma demonstração, inclusive de ilícitos, né? Como aí tem um ilícito, não só uma indelicadeza, tem um ilícito, né? Porque ele atacou a honra das juízes, é crime contra a honra. Pois é, você imagine o problema que ele cria. Vamos pensar aqui nas consequências. Essas juízas, essas senhoras, certamente têm marido, né? Filho, namorado. Né? Veja como é que fica diante, né, dos seus parceiros, né, dos seus cônjuges, depois de uma denúncia como essa. Porque olha a discórdia, olha a desconfiança, né, que ele acaba de colocar nesse instante. Professor Clésio, eu queria a sua percepção como um homem que estuda aí os comportamentos das massas, um sociólogo, como é? Pois é, o pior é que isso está se transformando num comportamento que já não é mais pontual, né? A gente fica, de vez em quando, sendo aí surpreendido com comportamentos desses, de pessoas que deveriam estar dando exemplo contrário, né? Quer dizer, parece estar numa mesa de bar, mesmo que tivesse, né? Quer dizer, existe o cargo que coloca o cidadão no outro status, é uma referência para o ordenamento da sociedade. A gente está diante do desembargador. Né? Você coloca em risco aí a própria credibilidade pública da instituição. Né? Você falando aqui, fazendo referência a juízes, e a gente pensa o desenvolvimento profissional desses juízes, quer dizer, a sua realização profissional, quer dizer, o público, o cidadão comum olhando para essa juíza, né, tendo esse tratamento com ela, quer dizer, a hierarquia funcional, a gente está falando de desembargador e juízes, né, quer dizer, passa para a população que a gente tem aí um completo... A questão institucional, né? É mais... A instituição
né, justiça, ela de certa forma fica comprometida Fica com esse desacreditada. processo. Porque se você tem uma instituição importante, né, que passa por um momento de crise também, como as várias instituições brasileiras, mas é ainda o lugar, né, que a gente tem uma certa expectativa com relação a ele. É o último refúgio, né? Pronto. Você pensa em termos de equilíbrio, de pacificação da sociedade. O tema do programa que é o conflito legislativo e executivo, ele não alcança, nesse sentido, esse desequilíbrio, né, para a credibilidade, para o nosso comportamento diante dos outros, né, as nossas inserções dentro da sociedade, dentro dos trabalhos, dentro dos empregos, respeito à hierarquia profissional das empresas particulares, das empresas privadas, né? É uma demonstração de que parece que esse país está se desmoronando, né? Mas isso não é uma coisa isolada, né? Se você tentar alargar essa percepção, você vai verificar que, na verdade, essa questão hoje da mulher, ela está sendo tratada de uma forma, né, pelo próprio poder, pelos poderes de uma maneira geral, e o poder executivo, né, tem uma culpabilidade muito, muito grande com relação a forma como se está lidando com isso. Perfeito. Né? Essa lembrança é interessante porque já se percebe nesse ano, nos 3 primeiros meses, um aumento estupendo nas estatísticas referentes à violência contra a mulher. Então, não é uma coisa isolada. É um péssimo exemplo. Perfeito. Então, você pega em todos os aspectos. Professor Moreira, professor Clésio, que esse rapaz passou num concurso e depois foi eleito desembargador, certamente por merecimento. Pela idade dele, não é um homem velho, não é? É um homem jovem. Ele certamente foi eleito pelos pares, não é? Por merecimento. E faz uma coisa dessa. Não é? Quer dizer, é inacreditável. Arnaldo, não cabe no mundo. Veja bem, vocês estavam aí analisando com muita perspicácia e eu estava aqui me lembrando. Isso ocorre depois de 10 anos de uma luta pela proteção da mulher. Leis já se foi criada, existe hoje até o crime de feminicídio, né? Hoje tem ações, medidas protetivas, tem a Lei Maria da Penha, de onde se origina toda essa rede de proteção, né, para a preservação da mulher, não só do ponto de vista físico, mas do ponto de vista moral e psicológico, porque há uma tortura. Aí aquele que tem que fazer valer. Deveria estar preservando. Pois tudo isto bota tudo por água abaixo, né? Desmorona tudo da forma mais vil, da forma mais absurda possível. É impensável você achar que uma pessoa que tem um papel de uma instituição, que tem um papel, ele próprio tem um papel importante dessa instituição, é capaz de fazer uma coisa dessa natureza, né? Então, mas eu acho que isso está muito ligado a um contexto muito maior, né, da tentativa da desvalorização da mulher, no momento em que a mulher tem demonstrado, né, capacidade, tem assumido postos importantes. Então, a tentativa, às vezes, né, não sei se eu poderia afirmar isso, mas de uma imposição machista, né? Sem dúvida, sem dúvida. De tentar desclassificar. Me permite, a partir disso aqui, Clésio, Reginaldo Moreira, me permite desconfiar de que tratamento, que julgamento esse desembargador será capaz de proceder. Você já pensou? Quando pegar um processo contra uma mulher. Porque se ela é capaz de cometer esse crime publicamente em rede internacional, porque isso já tem repercussão, inclusive, internacional, porque está nas redes sociais, imagina ele pegando um processo. Que julgamento ele dará, hein? Perfeito. Você pode calcular. Ele nominou 5 juízes e as juízas geralmente são muito boas profissionais. Eu sou advogado e sei, quando tem um processo distribuído por uma juíza, fico feliz, porque elas são muito sensíveis aos argumentos, são pessoas lúcidas. Ele nomina 5 colegas, 5 juízes. E pede desculpa pelas que ele esqueceu. E ainda pede desculpa pelas felizes que ele esqueceu. E faz uma agressão dessa. Agora, essa questão da Maria da Penha e de toda essa campanha em favor da mulher e contra a violência, Arnaldo, a gente precisa estudar isso, porque tem um efeito reverso. É a quantidade de sujeitos matando as mulheres ou as ex-mulheres, porque não querem continuar a relação.
todo dia se vê, a lei não está conseguindo coibir, e é uma lei que funciona. Às vezes o sujeito, porque discute com a mulher e a juíza dá ou o juiz dá uma medida protetiva, a mulher, ele discute de novo, a mulher chama o Ronda e leva, e o cara passa 15 dias, o advogado lutando para soltar. No entanto, o sujeito vai lá e toca fogo na namorada, na mulher, na ex-mulher. Que loucura é essa? Pois é, mas então a gente não pode tratar disso isoladamente. A gente tem que pensar isso nesse contexto, né? A gente vive um contexto em que não há, de certa forma, aceitação por certos, vamos dizer assim, nichos da sociedade, né, com relação à mulher, ao papel que a mulher hoje tem na sociedade, né, o lugar que ela ocupa, né? Há de certa forma, se você pegar boa parte dessas questões, estão ligadas, por exemplo, a questões de ordem econômica. Sim, a mulher... a dependência, né, econômica. A mulher hoje tem liberdade, porque ela só deixa o marido porque tem condições né? E isso gera uma violência, né, por parte dele. Então, eu só queria chamar a atenção... compreenda esse processo. Para a questão aí a gente está diante de um magistrado, de um desembargador, para a importância que seria a exemplarização, né, a punição exemplar, né, que os seus pares mesmo buscassem isso. Não precisa via público, mas a gente sabe que isso tem os pares do magistrado ali que devem estar. Que é muito forte nesse sentido. Que precisa ser rompido. Eu quero chamar a atenção, inclusive, para um fato que eu acho que nós devemos ressaltar aqui. É evidente que nós não podemos, a partir de um péssimo exemplo como este, generalizar. Né? A Corte de Justiça brasileira, em todas as suas instâncias, ela é composta em sua ampla maioria por homens dignos, honrados, não tem a menor dúvida. Mas a atitude desse magistrado sobre a qual nós estamos aqui debruçando e tentando analisar os aspectos nefastos de tudo isso, ela exemplifica o grau de degradação que estamos passando em nossa sociedade em todos os níveis. Perfeito. Porque durante muito tempo imaginou-se que coisas desse tipo, de agressões desse tipo às mulheres, era algo restrito às camadas mais humildes, ignorantes, e está provado que não. Que não. Os crimes têm permeado todos os estratos da sociedade, inclusive aqueles de melhor nível econômico, social, intelectual. Está provado isso aqui. Eu vou fazer o nosso primeiro intervalo e quando voltarmos, vamos colocar em discussão agora o conflito entre o presidente Bolsonaro e o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. Um instante só e a gente volta. A Prefeitura investe no transporte público para melhorar a vida das famílias em Fortaleza. Criou o Bilhetinho, passagem gratuita para crianças de até 7 anos. A Prefeitura amplia a frota de ônibus com ar-condicionado. Bicicletar com bicicletas mais adequadas para as mulheres. E mais ciclofaixas facilitando a mobilidade em Fortaleza. Prefeitura e você, uma Fortaleza melhor, é a gente que faz. A Câmara Municipal de Fortaleza não para de trabalhar pela população da nossa cidade. E para que você fique sempre por dentro do nosso dia a dia, temos vários canais de comunicação. Confira o que acontece na Câmara pelo site e pelas nossas redes sociais, como Facebook, Instagram, YouTube, TV Fortaleza e Rádio Fortaleza. Acesse, comente, assista, participe. A casa é sua também. Câmara e você, juntos construindo uma Fortaleza melhor. Quando fiquei sabendo que tinha tuberculose, imaginei, é o fim. Mas logo descobri, tuberculose tem cura. Se parar o tratamento, a doença pode voltar, mais forte. Família, amigos, profissionais de saúde, todos juntos contra a tuberculose. É bom saber que eu não estou sozinho.
Em caso de tosse por mais de 3 semanas, procure uma unidade de saúde. Pode ser tuberculose e o tratamento precisa ser feito até o fim. Estamos de volta com o programa Observatório pela TV Fortaleza, canal 6 da Multiplay e 61.4 digital. Para você, assinante que ligou agora, o programa tem hoje as participações dos nossos debatedores, os professores Francisco Moreira, Reginaldo Vasconcelos e Clésio Arruda, e vamos, a partir de agora, analisar os conflitos e as tensões na República Brasileira a partir da troca de farpa pela mídia, chamada mídia grande, e pelas redes sociais, entre o presidente da República e o presidente da Câmara dos Deputados. Professor Francisco Moreira, como cientista político, nos manuais de sociologia política, lá no básico, uma das primeiras coisas que estão lá em letras bem grandes para se compreender a política, sobretudo no regime democrático, de poder tripartite como o nosso, poder executivo, legislativo e judiciário, é a harmonia entre esses poderes. E o pressuposto, ou os pressupostos para essa harmonia prevalecer, reside em duas vertentes a saber. A primeira delas, a capacidade de diálogo, de aceitação entre os presidentes desses poderes. E o segundo, o respeito mútuo para evitar a interferência e, portanto, preservar a autonomia de cada um. Como? Onde é que está a gênese desses conflitos que estamos vivenciando na República Brasileira hoje, no atual momento? Olha, pode parecer chata a minha fala nesse sentido, mas você não compreende o momento atual sem entender um pouco, vamos dizer assim, um processo que nos levou a isso, né? A ideia do conflito, ele não é uma coisa, né, os últimos anos da República Brasileira, ela tem se caracterizado justamente por esse conflito entre os poderes, em que o poder judiciário legisla, né, em que o executivo comete os seus enganos em relação ao legislativo, né? Então, essa harmonia, né, essa interdependência, essa questão da equidade dos poderes, ele há muito que não existe no Brasil, né? Há sempre uma tentativa, né, de um poder de se sobrepor ao outro, né? Isso tem trazido desgastes fantásticos ao exercício do poder no Brasil. Por exemplo, o legislativo, né, tem sido um mero apêndice do executivo, né? A falta de exercício real do legislativo em legislar, em cumprir com o seu papel, fez com que o judiciário, por exemplo, passasse a legislar. Bom, que gerou o fenômeno que se convencionou chamar de judicialização da política, né? Ou politização da justiça, porque há um ativismo judicial, muito grande hoje, né? Perfeitamente. Deixa eu colocar o Reginaldo nessa perspectiva também. Vocês podem dialogar entre vocês. Eu acho que esses acontecimentos últimos entre o presidente da Câmara e o presidente está se materializando o que se esperava. Nós comentamos aqui sobre a questão da disrupção. O Bolsonaro entrou no governo com aquela disposição de independência absoluta por conta desses efeitos que o professor Moreira está colocando, né? Essa cooptação do legislativo pelo executivo, que aconteceu, né? Tudo que o executivo queria, o legislativo fazia, e havia meios até muito pouco republicanos, muito pouco lícitos para dominar esse através de favores. Ele quer se livrar disso, só que ele não é habilidoso, a gente sabe. E os filhos, através das redes sociais, atrapalham, né? E inclusive os seguidores. O presidente da Câmara, ele disse, o Maia lá, ele disse, olha, eu vou priorizar o país, os interesses do país, mesmo que continue sendo atacado pelas redes sociais
e tal. Então, eu acho que era o que se esperava, Arnaldo. O Bolsonaro veio com essa disposição de não negociar com partidos, né? E nós, em outros programas aqui, discutimos isso, que ia ser complicado, ia ser difícil. Insinuaram, aí a mídia social insinuou que os deputados estavam querendo atraí-lo para lá para poder fazer barganha, e ele também deu ideia que isso ia acontecer. Mas isso não existe em todo o poder? Né, Clésio? Então você não pode, por exemplo, ele sai dos partidos, vai para as bancadas. Então ele tentou montar o governo dele, por exemplo, toda a estrutura governamental, em cima das bancadas. Então ele cede aos interesses da bancada a ponto de mudar o ministro, de mudar um funcionário, de fazer... E os partidos, né, quer dizer, é uma forma, na verdade, de desqualificar um processo democrático. Se os partidos não prestam, que se reinventem, mas é impossível você pensar uma democracia, né, republicana sem a participação efetiva. Moreira, mas dos o descortino intelectual dele é limitado. Você vê que ele não participou dos debates, né? Por sorte ou por azar, ele teve aquele incidente da facada e ele participou de um e não participou dos outros. Então eu acho que ele teme ir para a Câmara e para o Congresso e não ter como ele negociar, porque não são negociatas. Os caras querem mexer no programa nessa questão dos velhinhos, de não reduzir isso e aquilo, dos agricultores. Não, quer dizer, são interesses sociais que precisam ser discutidos. Agora, é uma estratégia que foi pensada no governo Bolsonaro, né? Quando ele pensa, eu vou para as bancadas, ele está saindo por fora dos partidos políticos, talvez avaliando que os partidos políticos não tivessem mais força, as lideranças políticas, elas fossem agora das bancadas, a bancada dos evangélicos, a bancada dos militares, né, dos ruralistas, aí do pessoal das indústrias. Se você vai para isso, você pulveriza mais do que se trabalha com os partidos. Né? Porque dentro de cada grupo desse você ainda vai fragmentar mais. Porque mesmo quando você pensa os agropecuaristas, você não tem todos eles no mesmo nível. Né? Você vai ter um indivíduo que está lá representando, mas a agropecuária familiar, tem uma agropecuária voltada para exportação. Quer dizer, isso é fragmento. Não, há um problema aí, se você me permite, só para aclarar o teu raciocínio, você ter mais subsídios, é que longe de os interesses das bancadas representarem os interesses dos partidos, em absoluto. Né? Quando a bancada ruralista defende, por exemplo, incentivo para o agronegócio, não necessariamente o deputado do PR, lá que faz parte da bancada ruralista, tem essa mesma necessidade de defender, ele vai defender outras coisas. Tá? Mas eu só queria retomar aqui para o eixo, que o eixo dos conflitos não é o diálogo com as bancadas. Isso aqui é pretérito. O eixo dos conflitos hoje é a falta de diálogo mesmo. Ele simplesmente se negou, até então, a conversar com o Congresso Nacional, apesar dos apelos, das insistências. Né? E o presidente Rodrigo Maia ficou, no primeiro momento, articulando sozinho, até que disse, olha, isso aqui é papel, a articulação cabe ao presidente, não a mim. Então, esse é o eixo do conflito. Ele terceiriza, na verdade, isso. Terceiriza. Né? Não é uma coisa... Eu acho até que essa questão da dificuldade que ele tem de articular certas coisas, né? Mas ele demonstrou isso na campanha. Né? Quando ele ia para uma entrevista, por exemplo, que se perguntava a ele sobre a questão da agricultura, só para citar, né? Ele dizia, fulano de tal vai entender isso aí. Fulano de tal. Quer dizer, ele mesmo não sabe. Não sabe e não quer saber. Isso até é uma brincadeira, né? Pergunta ao posto Piranga. Piranga corporificado no ministro da Economia, Paulo Guedes. Né? Isso aí, até dessa perspectiva, até para negociar é ruim, porque se você não tem um plano que sai do executivo de uma matriz e ela se daria para os cargos executivos, né? Para os ministérios, você tem um perfil, por exemplo, do economista liberal na parte de economia, mas você tem militares que são nacionalistas que também estão dentro do poder. Você entra num conflito já interno, daí para sair. Exercer um consenso interno para discutir com o legislativo, não consegue. Tem um detalhe importante, a instabilidade dele, quer dizer, ele diz uma coisa hoje e volta atrás amanhã. Né? Isso faz com que se o cara que negocia, certo? Está autorizado a dar sustentabilidade, foi negociado.
Se o presidente, que é a figura, pode voltar atrás? Né? Então, são várias as questões. A democracia brasileira não é para amadores, entender. A República Brasileira não é para amadores. Não é para amadores. Porque só no Brasil é que um ministro da Economia, com os poderes que tem hoje o Paulo Guedes, que a história do Brasil não registra em nenhum momento tantos poderes. Intelectualmente, por convicção, por ética, por moral, por princípio, é liberal na acepção da palavra, com tudo que esse termo incorpora, vai servir a um governo de característica conservadora. Olha que coisa mais só do Brasil. Porque é impossível, é incompatível. Mas ele sabia. A bancada ruralista está mostrando isso claramente, né? Os empresários já perceberam que entraram numa barca furada. Me deixa fazer mais um intervalo, que a produção já nos informa que esse tempo se esgotou. Quando voltarmos, eu quero colocar para a nossa discussão o que é a política nova do presidente Bolsonaro. Um instante só e a gente volta. A Prefeitura investe no transporte público para melhorar a vida das famílias em Fortaleza. Criou o Bilhetinho, passagem gratuita para crianças de até 7 anos. A Prefeitura amplia a frota de ônibus com ar-condicionado. Bicicletar com bicicletas mais adequadas para as mulheres. E mais ciclofaixas facilitando a mobilidade em Fortaleza. Prefeitura e você, uma Fortaleza melhor é a gente que faz. A Câmara Municipal de Fortaleza não para de trabalhar pela população da nossa cidade. E para que você fique sempre por dentro do nosso dia a dia, temos vários canais de comunicação. Confira o que acontece na Câmara pelo site e pelas nossas redes sociais, como Facebook, Instagram, YouTube, TV Fortaleza e Rádio Fortaleza. Acesse, comente, assista, participe. A casa é sua também. Câmara e você, juntos construindo uma Fortaleza melhor. Quando fiquei sabendo que tinha tuberculose, imaginei, é o fim. Mas logo descobri, tuberculose tem cura. Se parar o tratamento, a doença pode voltar, mais forte. Família, amigos, profissionais de saúde, todos juntos contra a tuberculose. É bom saber que eu não estou sozinho. Em caso de tosse por mais de 3 semanas, procure uma unidade de saúde. Pode ser tuberculose e o tratamento precisa ser feito até o fim. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa Observatório pela TV Fortaleza, canal 6 da Multiplay, 61.4 digital. Para você que ligou agora, nós estamos debatendo hoje os conflitos da República Brasileira. Leia-se, presidente Bolsonaro e presidente da Câmara dos Deputados. O discurso que o presidente Bolsonaro insiste, ainda como se estivesse no palanque, é de que ele não vai fazer a política velha. Leia-se, não vai fazer o famoso toma lá da cá, da tradição malsã da política brasileira. O discurso é de que vai fazer a política nova. Mas a política nova não foi dita ainda do que é que consta essa política nova. Que atos são essa política nova? Porque negar dialogar com partidos não é política nova. Não tem nada de novo nisso. Ao contrário, isso é muito velho até. Não sentar para dialogar e, portanto, distribuir o poder com aqueles que o elegeram, também não tem nada de novo, muito pelo contrário. E a República está assim estruturada. Quem ajuda a eleger, ajuda a governar. O problema, até onde alcançamos, não está no fato de se apontar o Francisco ou o José pelo deputado lá do Maranhão. É se o José e o Francisco, indicados pelo deputado do Maranhão, têm os pré-requisitos, né? Conduta ilibada, competência para a função designada,
não tem nenhum histórico de desvios de corrupção, se eventualmente já tiver passado pela vida pública. São pré-requisitos necessários apenas. Isso não tem nada de toma lá da cá. Isso não tem nada de velho e muito menos de novo. Isso aqui é o correto. Eu queria colocar isso, Clésio, para você. Eu queria voltar já colocando o seguinte: no Brasil o que precisa ficar é velho. Velho no sentido histórico, né? Ou seja, fundar a república como ela deva ser. Que é a discussão da governança a partir de um projeto. Claramente nós tivemos pegar aqui duas propostas que não são tão antagônicas, mas se antagonizam, né? Pelo menos em aspectos econômicos, né? Pode ser que ali tem algumas interseções. Nós tivemos o PSDB durante um período, né? Tivemos aí a era FHC com o PSDB à frente, que você tinha um projeto, você podia não concordar, mas você sabia que ali havia um projeto, né, de redução da participação do Estado na economia e tal, né, com alguma inserção. O famoso projeto neoliberal. Perfeito, né? Tava lá se demonizou e o neoliberalismo não é um mal em si. Mas o projeto existia, então a partir daí você pode negociar com o seu apoio, monta o seu gabinete, né, em função de um projeto. Depois a gente vem, mais à frente, entra aí o Partido dos Trabalhadores, que tem um foco mais na área social, que estava muito claro, muito definido. Né? Quer dizer, nós vamos investir aqui, teremos investimentos que vão gerar empregos, né, e a parte social estava lá, isso você negocia com isto. Quer dizer, a negociação ela sendo feita nesses aspectos é republicaníssimo, quer dizer, não tem nada de novo e é o que deve ser feito. Né? O que nós temos é que na história política brasileira isso não convence. Quer dizer, são necessários outros remédios, né? Aí é que o que precisa ser superado. Mas o que a gente olha para hoje é o que é que nós temos. Porque nem o que seria o projeto, é pensar o que se resume, o que está proposto para esse governo, a reforma da Previdência. O que mais? A reforma da Previdência. Eu tenho a impressão, tem para além disso? Eu tenho a impressão que eles estão esperando aprovar essa proposta, da Previdência, o projeto da Previdência, para depois fazer alguma coisa. A educação está um caos, Arnaldo. O Ministério da Educação ainda não disse a que veio, tá? O pessoal se demitindo. Tá? E vocês deputada de 25 anos desmontou o ministro. Pois é. Desmontou ao vivo e a cores. Eu tenho a impressão que, para não tomar nenhuma medida antipática que complique mais a aprovação da questão da Previdência e da segurança, que também houve uma briga para entrar junto, né? E bateram de frente também o Rodrigo Maia e o Moro. Eu tenho a impressão que eles querem aprovar esses dois e depois vão tomar medidas amargas, vão entrar na parte dos costumes, né? Tem aquela história e tal, e eles estão deixando passar essa parte para poder... Tomara que você tenha razão. Tomara que você tenha razão. Embora essas ações não sejam excludentes. Quer dizer, elas podem, concomitantemente, ir acontecendo. Enquanto o Congresso discute e aprova a reforma da Previdência e a reforma contra o crime organizado e tal do Moro, pode-se ir planejando e apresentando os projetos em cada uma das suas áreas. Na verdade, nós não temos nem política velha, nem política nova. Nós temos ausência de política. Exatamente, é isso mesmo. É isso mesmo. Na verdade, o que não tem projeto, não tem política, né? Você chegou, a política virou uma coisa de picuinha. Então, diz uma coisa, por exemplo, como é que um presidente ele consegue se comunicar com o Twitter? Né? Então, o Twitter tem os seus limites. Então, ele quer, às vezes, traduzir a ideia que ele tem num Twitter. Que é limitado de caracteres, que é limitado de tudo. Você não tem condições de o que ele quer com isso. Né? Talvez seja até uma estratégia, e acho que é uma estratégia. Né? Mas você não consegue captar do governo o que ele realmente planeja para o país. Certo? Então fica nessas coisas, comezinhas, na questão da moral, né? Nas briguinhas daqui para lá. O Onyx, né? O marca de chuveiro, o Onyx Lorenzetti, ou melhor, Lorenzoni. Ele disse, né, que no começo ele disse que não, tem dinheiro para negociar. O deputado vai receber dinheiro na veia. Tá certo? Então, aí é aquela questão. Ele diz isso, ele é o articulador, né, na Câmara do Governo,
não é? Deveria ser. Quem assumiu deveria esse papel ser, né, foi o Paulo Guedes. Paulo Guedes, e um grande articulador. Quem Paulo assumiu Guedes foi o Paulo Guedes. se comunica com muita clareza. Técnico de economia. Aí ele na verdade, aí vem um presidente e diz, não vai ser assim. Tá certo? Então, quer dizer... Só para pegar aqui, se a gente trabalha a questão da Previdência, você, pelo menos, grosso modo, você teria dois impactos, que talvez é isso que busca, né? Você retira o recurso que está aí gerenciado pelo setor público e coloca para o setor privado. Quer dizer, na verdade, você vai colocar recursos nos bancos para poder movimentar o banco, gerar mais lucro do banco através de empréstimo, isso, aquilo, outro. Até onde isso geraria benefício para o crescimento da economia é duvidoso. Né? Se você pensa assim, não, vai ter uma desoneração da folha de pagamento, tem um impacto aí de redução. Quer dizer, até onde também isso contribuiria para aumento de consumo, contribuiria para aumento de emprego? Mas não vai ter. Consequentemente, não tem isso. Se você pensar o que seria investimento, o que é que nós estamos fazendo, por exemplo, na indústria naval? O que é que nós estamos fazendo, por exemplo, na educação, pensando na tecnologia e robotização? Tá aí as tecnologias nos cercando e a gente pensando na educação. Questão religiosa. Quer dizer, voltando para a Idade Média, quando a gente deveria estar pensando numa qualificação profissional para disputa de inovação tecnológica, para produção de indústria competitiva. Quer dizer, nada disso tem, rapaz, isso é um desastre. Um desastre, a gente já está com 3 meses de governo, os 3 meses de governo a gente já espera que tenha um planejamento, porque o primeiro ano é perdido, qualquer governo, é de assentar para ter 3 anos de resultado. A gente perdeu 3 meses, perdeu 1 ano. Quer dizer, quando é que ele começa? É um negócio grave que a gente uma situação extremamente difícil nesse sentido. Né? Eu acho que falta o mínimo de senso, né? De administração, de governabilidade, né? De saber realmente o rumo que o governo quer tomar. Se vocês, né? não sei o que vocês acham, eu vou colocar para vocês, a sensação que me passa, a minha percepção é de que o presidente ele não tem noção, ele não conhece, ele não compreende a forma como se estrutura a República Brasileira. Ele não tem essa noção, mas ele poderia até não ter. Mas, ao chegar no poder, ele poderia passar a entender. E nem isso, essa sensação. Vocês têm essa mesma sensação? Arnaldo, eu acho o seguinte, o que é a palavra parlamentar, né? É conversar, é falar. Falar. Né? E isso não existe no meio militar. O militar, ele segue uma hierarquia, ele segue as ordens. Tem até uma expressão que se usa muito, não argumenta militar. Se você, como o oficial mandar você fazer uma coisa e você começar a dizer que é difícil, que não sei o quê, não argumenta militar. Quer dizer, não tem, tem que seguir aquela linha. E ele é formado nessa escola. Ele é formatado para isso. Que o superior dele, vice-presidente, está dialogando com uma beleza. Pois é, porque todos os setores. Me parece uma pessoa muito inteligente, ele está conseguindo, que era criticado por ser linha dura, ele dava fazia umas declarações pesadíssimas e agora está sendo, na verdade, está sendo um negociador também. Aliás, temo que o próximo conflito seja entre o presidente Bolsonaro e o seu vice, general Mourão. Temo, porque como ele está, eu vou usar uma expressão muito nossa, nadando de braçada pelo Brasil afora, participando de fóruns, de debates com empresários, com estudantes, com religiosos, com sindicatos, e está sendo muito bem recebido, me parece que isto já deve estar ferindo aí susceptibilidades do Palácio do Planalto. Não me surpreenderá se daqui a pouco um dos filhos do presidente Bolsonaro, atendendo a sua determinação, porque ninguém me convence também de que aqueles rapazes fazem aquilo que não seja combinado com o pai, não me surpreenderá se ele daqui a pouco fizer um Twitter fazendo uma crítica ao general Mourão, e aí o conflito vai ser... E o Guru não já se manifestou? Essa história do Guru Olavo de Carvalho não já... Uma pessoa de fora do governo a interferir. Nomeando um ministro, rapaz. Não, e ele disse, ele verbalizou, né, uma crítica, né, ao Mourão, chamando ele de traidor. Né? O chamando de traidor. Então, quer dizer, não é uma coisa... esse governo está, vamos dizer assim... Não tem aquela expressão mais perdido de que cachorro que cai de caminhão de mudança? Em 3 meses, o que a gente já teve. A coisa é mais ou menos nesse sentido. Você não sabe, ele não sabe para onde ir. Lembre-se do que eu lhe disse. A República Brasileira não é para amadores.
E essa visita ao presidente dos Estados Unidos foi uma coisa triste, uma coisa vergonhosa. Foi lamber as botas do homem, não demonstrou nenhuma certa rigidez de vértebras, não é? Não, veja você a compreensão. O ministro das Relações Exteriores fez publicar uma nota dizendo que em todo o mundo, o nazismo e o fascismo foram obras da extrema esquerda. Veja bem, o nazismo na Alemanha, o fascismo em Mussolini lá na Itália. A Deutsche Welle, a televisão alemã estatal, deu uma nota, provando que todos os estudos científicos demonstraram que o nazismo foi obra da extrema-direita que incorporava o Hitler e todo o seu entorno. Desmentiu. Quer dizer, quando eu falo da falta de compreensão, né, da democracia e da República Brasileira, ela está em todos os setores, inclusive naqueles onde não deviam estar, como a partir do próprio presidente, essa incompreensão. Aí vai o ministro das Relações Exteriores e passa por outros setores. Está legitimado a partir da própria incompreensão do presidente. Quer dizer, então, dentro dessas informações atabalhoadas, dos ministros legitimam, diante das algumas afirmações assim, beirando a sandice do presidente, né? Quer dizer, não desqualifica, pelo contrário, né? Tá aí você tem uma coordenação. Só que o rolo quer dizer, a complicação é que a gente tem que uma ação de um ministério como Relações Exteriores, ele traz consequências danosas para a economia interna. Uma ação de um ministro da Educação equivocada, ela cria problemas para o setor externo. Você pensa o investimento de lá para cá, ele vai estar olhando para o que é que eu tenho de mão de obra qualificada no longo prazo, as parcerias que podem ser realizadas. Quer dizer, o que se faz aqui implica lá, o que se faz lá implica aqui. Se você não tem a noção do funcionamento de uma secretaria, como é que o grau de desconhecimento é de tal ordem que o ministro da Educação lhe foi perguntado qual o orçamento para a educação e ele disse que não sabia e que o técnico ia responder e a comissão, o deputado não aceitou. Quer dizer, veja bem, o ministro não conhece o orçamento da pasta que ele dirige. Vai comparar as dificuldades do Brasil, ou melhor, os métodos pelos quais se pode usar para não deixar que os jovens adolescentes sejam cooptados pelo crime, pela droga, ele vai dar como exemplo Pablo Escobar no país dele. Dizer que a Colômbia está 30 anos à frente do Brasil. Em termos de educação. Tá horrível. Sabe, são essas coisas. O ministro das Relações Exteriores acompanha o presidente dos Estados Unidos e o filho do presidente é quem supre a presença dele numa reunião. Na reunião com o presidente. No dia que tomou posse, falou tupi, falou latim, falou não sei o quê, e não falou inglês lá quando se pronunciou, como fez o Paulo Guedes. Ele incorporou naquele discurso dele o medalhão. Lembra do medalhão, daquele conto de Machado de Assis, publicado em 1823, se eu não me engano, que ele fala do medalhão? Então, ele incorporou aquilo. Faz toda aquela firula, aquela coisa acaciana, e na hora de falar o inglês para se comunicar bem, ele não falou. Quer dizer, como é que ele é o ministro das Relações Exteriores? Não conhece o idioma que hoje em dia é o idioma internacional. Quer dizer, e demitiu um dos assessores do ministério alegando isso, que ele não tinha inglês fluente. Lembra? Aquele foi demitido? Porque é normal que o presidente, em querendo, mesmo conhecendo o idioma, fale no idioma dele por uma questão não é, de autonomia, de demonstrar. Claro. Mas o ministro tem que se entender, e é o ministro das Relações Exteriores. O Paulo Guedes falou em inglês, fez um discurso em inglês. Até para que ele possa resguardar se a tradução feita da fala do presidente está correta. Só o ministro que saiba a língua fluentemente, seja o inglês, seja o espanhol, qualquer, é capaz. Enfim, vocês... Não, é o que nós temos. Não, é porque a situação, eu acho que é o seguinte, nós vivemos uma situação tão complexa, Arnaldo, que muitas das vezes, como você estava dizendo, né, a República Brasileira não é para amadores. Mas mesmo quem estuda, mesmo quem se debruça sobre a situação, tem uma série de dificuldades de compreensão do quadro atual. Acho que tem muito de jogar panos mornos, sabe? De tentar salvar alguma coisa. A gente deveria já ter mais clareza de que, de fato, tem uma incompetência avassaladora. Mas eu acho que isso está cada dia mais claro, né?
Mas, por exemplo, né, essa crise que foi gerada pelo Poder Executivo com o Poder Legislativo. Até antes de ontem, eu achava que a situação ela tinha ficado extremamente precária, né? Que a partir daquele momento havia uma tendência do governo descer a ladeira, né? Mas você vê que tem forças externas ao governo que se articularam no sentido de debelar. A coisa não pode continuar do jeito que está. Então vamos interferir, né? E vamos dizer, esse discurso, essa narrativa que surgiu, né? Ela é resultado desse processo. Vamos esperar que tenha realmente estancado toda a crise. Eu tenho que encerrar o programa agora, que a produção já nos informa que o tempo se esgotou desse último bloco. Agradecendo aos professores Clésio Arruda, Reginaldo Vasconcelos e Francisco Moreira. Agradecendo em especial a você, assinante, com o convite para um próximo observatório. E desde já dizendo aos bolsonaristas que tendem a raciocinar com o coração, se é que isso é possível, que aqui nós não estamos, por favor, fazendo apologia, né, do quanto pior, melhor. Não, em absoluto. Nós estamos apenas raciocinando mesmo para poder entender e mostrar essas contradições que estão ocorrendo aqui. Eu estou fazendo essa ressalva porque uma das coisas piores que está acontecendo hoje no Brasil é que a gente não pode fazer uma reflexão crítica sobre nada. Os bolsonaristas, para eles tudo está sendo contra e agridem, é impressionante. Eu tenho me furtado a emitir certas opiniões em determinados locais para preservar, inclusive. Muito obrigado a todos, até um próximo observatório. TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo.